Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu vou estar fazendo com vocês o exercício número 6, o exercício da nossa lista de semelhança entre triângulos, tá bom? O exercício ele fala o seguinte: na figura, as medidas de AB são 8 centímetros, certo? Então aqui mede 8 centímetros, BC mede 3 centímetros, AE mede 5 centímetros. Ele pede a medida do lado DE, né? Esse DE eu vou chamar ele de X, né? O exercício já falou, sabendo que a medida do ângulo, sabendo que o ângulo ACE ele é congruente ao ângulo ADB, né? Então, ó, esse ACE, se eu pinto ele de pretinho, ok? Ele vai ser a mesma medida do ângulo ADB, que é esse daqui, certo? Que esse ângulo também é o ângulo pretinho. Eu vou chamar esse ângulo A de um ângulo branquinho, e eu gostaria que você percebesse esses dois triângulos, tá? O triângulo ACE, ele tem um ângulo preto e um ângulo branco, tá vendo? Agora, o triângulo ADB, ele também tem um ângulo preto e um ângulo branco. Se eles têm dois ângulos em comum, né, o terceiro obrigatoriamente também vem a ser, ok? Então, com base nisso que eu acabei de dizer, eu posso falar que o triângulo ACE ele vai ser semelhante ao nosso triângulo ADB, porque ele já tem dois ângulos internos em comum. Então, o terceiro obrigatoriamente vai ser, tá joia? Eu posso agora extrair aqui os dois, tá? Só para você ter uma visualização mais fácil, né? Então, para você também entender a necessidade da gente ter as marcações dos ângulos, tá? Esse vértice A, ele está marcado com um ângulo branquinho. O nosso vértice C, né, dessa parte do ângulo, é o pretinho. E aquele do vértice E, eu vou chamar ele de bigode, tá joia? Esse daqui mede 5, certo? Que é a medida do AE. E a medida do AC, basta a gente adicionar essas duas, né? 8 mais 3, 11, certo? E o outro triângulo, que ele vai estar mais ou menos nessa direção, né? Eu tenho aqui o ponto A, que ele também tem um ângulo branco lá em cima. O vértice D, o vértice D, que é um ângulo de medida que eu escrevi pretinho, então obrigatoriamente o outro ele vai ter uma medida bigode, tá joia? A medida AD, né, é a adição entre 5 e x. Olha lá, 5 mais x, certo? O AB, esse ponto aqui é o ponto B de bola, ele vai ter uma medida 8 unidades e ele pergunta, né, qual que é a medida desse x. Então, quando a gente tem a semelhança entre esses dois triângulos, né, observem que essas duas medidas aqui, eu posso colocar, eu vou montar a proporção, né, com essas duas medidas que ele indicou, certo? Uma medida é 11 e essa outra medida ali é 5, ok? Vamos ver no outro triângulo, né, como que a gente vai completar a nossa proporção. O 11, ele é oposto ao bigode. Quem que é oposto ao bigode aqui? Ó? É o 5 mais x. Então, 11 está para 5 mais x, assim como o 5 do lado da esquerda ele é oposto ao pretinho, né? E ainda bem que ele deu o oposto ao preto lá no outro, né? Que vai ser o 8, certo? E agora a gente vai resolver essa expressão, multiplicando cruzado. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 5x, 5x. Desculpa, 5 vezes x, 5x. 11 vezes 8, 88, tá? 5 vezes x, 88 menos 25. 88 menos 25 vai ficar 63, ok? Então, o nosso x vai ser 63 sobre 5. Não vou fazer a conta, unidade de medida. Vou deixar a conta na forma de uma fração, sem problema, ok? Um abraço e até mais.